Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 15 de dezembro de 2016. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui do escritório da Enfoque e da Constop. Nós vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior. Começando, como sempre, com o índice Bovespa. Nessa semana o índice teve uma movimentação interessante, que nós já vamos ver aqui no gráfico. Quinta, quarta, terça, segunda, sexta. Nós estávamos na semana passada com o índice Bovespa ainda dentro do que nós estávamos entendendo como sendo uma acumulação. Perdão, não estava mostrando o gráfico. Então, semana passada o índice estava dentro do que nós entendíamos ser uma acumulação, acontecendo depois dos preços terem rompido essa reta suporte de médio, quase longo prazo, que começa em janeiro, né, segundo a definição do Charles Dow. Longo prazo seria mais de um ano, mas esse aqui tem quase um ano. Mas então seria uma reta de médio prazo, com 1, 2, 3 pontos, 4 pontos confirmados. E os preços, então, depois de romperem essa reta, o que nos dá direito de traçar Fibonacci e entender que essa correção deve, no mínimo, trazer os preços até aqui, que implicaria uma queda de pelo menos mais em torno de 10% para o índice Bovespa. Mas, enfim, nós também estávamos visualizando esse processo como sendo uma primeira bandeira e uma segunda bandeira. Só que essas duas perfazem o que a gente pode chamar, o que virá a ser chamado, no nosso entender, de um retângulo de baixa. Esse retângulo de baixa também provocaria uma queda que a gente mede com a amplitude do retângulo para baixo. Então, isso projetaria uma baixa para aí pelo menos 54 mil pontos. Estaria próximo desse primeiro objetivo Fibonacci, mais 2% cairia para o primeiro objetivo Fibonacci. Os 55 mil pontos, entretanto, são o topo dessa acumulação que aconteceu em abril desse ano, devem oferecer um pouco de suporte. Então, nós estamos baixistas no índice Bovespa, no curto, no médio e também no longo prazo, porque quando a gente olha o índice futuro, que eu agora mostro a vocês, a gente vê uma situação, índice futuro, que a gente já mudou para, até vou fazer uma coisa aqui, vou importar no terminal Enfoque, se a gente vai, eu vou colocar o gráfico de Z16, e aí eu vou pegar o gráfico passado em que a gente tinha todos os objetos, são esses objetos aqui. Então no terminal Enfoque eu entro aqui, botão direito, objetos, copiar, e daí botão direito, parâmetros, agora eu mudo para G17 de novo, G17, ok, botão direito, objetos, colar, e eu colo, e aí eu já tenho os objetos que eu queria que eu queria mostrar a vocês. Então, quando a gente olha o índice Bovespa futuro, o que eu queria dizer é que a gente percebe ele numa reta de resistência de longo prazo e percebe que esse último topo, na verdade, foi mais um ponto nessa reta de resistência que vem desde 2008, no caso do índice Bovespa futuro. Então, o fato dos preços terem respeitado, quer dizer, os preços nessa tendência de baixa de longo prazo, terem respeitado a reta de resistência de longo prazo, e o fato de eles terem rompido a reta, aqui nós precisamos dar uma acertada, porque o nosso gráfico a gente sempre está ajustando ele, né? Estaria aqui, na verdade. Então, como eu dizia, o fato dessa reta ter sido respeitada e dessa reta ter sido rompida, e mais dos preços terem acumulado depois do rompimento dessa reta, fazendo o que a gente acha que já pode ser chamado aqui no caso, porque esse nível de 60 mil já foi rompido, né? Ontem foi rompido,
Então, esses dois fatores técnicos muito importantes, ou seja, respeitou reta resistência de longo prazo, rompeu reta suporte de longo prazo, depois de romper, fez uma acumulação, rompeu para baixo essa acumulação, só podem nos levar a crer que essa tendência de baixa continue, e se essa tendência de baixa continua, eu acho que o melhor que pode acontecer para o índice Bovespa futuro é a gente ter uma formação de fundo aqui. Se a formação de fundo é uma formação de cabeça e ombros invertido, nós teríamos aqui o ombro esquerdo, a cabeça e um ombro direito, que de repente pode fazer um fundo aqui por volta desses 50 mil pontos. Ou a gente tem apenas mais um processo de tendência de baixa, até porque se a gente olha para o passado, a gente vê aqui uma onda impulsiva com 1, 2, 3, 4, 5 e uma onda corretiva com A, B, C. Então, é perfeitamente possível a gente imaginar que nós vamos ter mais uma onda impulsiva com 1, 2, 3, 4 e 5. E se isso acontecer, isso pode passar o fundo, ou pode chegar até o fundo. Então, de qualquer maneira, a gente está na tendência de baixa de longo prazo, não temos por que achar que nós já revertemos essa tendência, muito pelo contrário, e estamos entrando numa tendência de baixa de médio, que talvez se torne de longo prazo, pode ser que ela se estenda, já está com um mês, pode ser que ela se estenda por mais de um ano, quando então a gente chamaria essa tendência de médio, de longo prazo, né? Então, baixistas aí, curto, médio e longo prazo no índice Bovespa, futuro também. No índice Bovespa a gente deve ter suporte aqui no 56, que é um nível bastante bem visto aqui, bem marcado aqui no gráfico, né? Esses dois topos aqui em julho desse ano, mais um outro topo em março desse ano. E um pouco abaixo desse nível é onde passa, aí nos 55 mil pontos aproximadamente, onde passa a reta, o primeiro nível Fibonacci. Não, perdão, estou falando besteira, porque o Fibonacci não está ajustado aqui. Na verdade, a gente tem que capturar Fibonacci, que eu não fiz, agora sim, e colocá-lo, tem que ajustar, que eu pus os fatores, mas não ajustei eles, né? Então é isso aí. O Fibonacci está aqui também em 56 mil pontos. Então é mais uma razão para esse nível oferecer um suporte considerável aí, né? Eu lembro que no índice à vista nós estávamos vendo suporte a 56 mil pontos também. Esse fundo aqui, não, eu falei 55, né, que é esse topo aqui, mas 56 a gente tem aqui. Então, talvez o índice futuro fique no 56 e o índice Bovespa à vista possa cair um pouco mais para 55, porque sempre tem uma diferença entre um e outro, né? Hoje é de 1.100 pontos, veja, o Ibovespa à vista está 58.520 e o Ibovespa futuro 59.665, né? Porque o Ibovespa futuro é só para fevereiro. Mas então é isso. Por outro lado, o S&P, ele continuou com seu rompimento, com seu processo de rompimento de topo. Na quinta-feira passada, nós estávamos nessa situação aqui, o mercado tinha apenas, quer dizer, depois de ter rompido indiscutivelmente a sua resistência de topo histórico, os preços tiveram um pouquinho de indefinição, subiram na sexta, ficaram indefinidos na segunda, subiram um pouquinho na terça e ontem fizeram uma reversão. Uma coisa que se nota também nos Estados Unidos até hoje cruzei com um amigo e ele me chamou a atenção que o volume do Dow Jones tem aumentado bastante. Eu conferi, sim, de fato o volume aumenta bastante. Topos de volume costumam coincidir com picos de mercado. De qualquer maneira, nada conclusivo ainda, mas nós temos um dia-chave de reversão aqui, uma formação de reversão de candlestick, que não foi confirmada hoje, se bem que ainda temos aí mais meia hora de pregão. Ainda não foi confirmada hoje, mas também não foi anulada. Então nós estamos aqui com essa situação que nos deixa ficar baixistas no curto prazo no S&P e indefinidos aí para o médio prazo e continuamos baixistas no longo prazo no S&P. Vamos ver o que o Dow Jones está nos mostrando. Só lembrando, né, que nós estamos aí no processo de rompimento do topo histórico. Então,
isso deveria fazer com que os preços tivessem um rally, como aparentemente eles tiveram, mas isso não pode resultar. Deixa eu até tirar esse Fibonacci daqui, que isso não pode resultar absolutamente, de hipótese nenhuma, num processo de retorno para baixo dessas antigas resistências, né? Como já aconteceu 2 vezes. No passado nós tivemos 2 bull traps. O primeiro foi esse aqui, que aconteceu lá no começo de 2015, e o segundo foi esse outro aqui. Eu achei que, até comentei aqui na Quinta Técnica, achei que esse aqui também era um terceiro bull trap, mas não, esse aqui foi apenas um pivô que acabou jogando os preços para cima. Mas então nós ficamos com 2 bull traps, e agora o mercado rompeu. Se rompeu, tem que ir, tem que talvez fazer uma bandeira, talvez essa indicação de reversão no candlestick seja apenas para mostrar o surgimento de um processo de realização de lucro, ou ele vai mostrar uma reversão. Se mostrar a reversão, eu acho que vai ser extremamente baixista. Eu queria comentar com vocês que nós, em princípio, estaríamos fazendo a nossa Quinta Técnica, essa como sendo a última do ano, que depois nós temos dia 22 e dia 29 que não iremos fazer. Mas eu vou estar acompanhando os mercados, e caso a gente veja alguma coisa digna de se comentar, então eu faço um upload no YouTube. Se você não é nosso assinante, por favor, assine o nosso canal, youtube.com/Constop. Constop escreve-se C-O-M de Maria, Stop, S-T-O-P. youtube.com/Constop. Você, assinando o nosso canal, você passa a receber um e-mail toda vez que a gente sobe um vídeo. Então, se tivermos alguma coisa digna de se comentar, certamente eu vou subir um vídeo, ainda que seja para comentar algum aspecto temporal de Dow Jones ou de Ibovespa. Então, essa aí é a situação. Eu fiquei de mostrar aqui o Dow Jones. Está aqui o Dow Jones, onde nós esse é o Dow Jones indexado no CPI, que a gente traz desde 1913. Né? Então, aqui a gente já teve o Dow Jones rompendo esse nível, que é o topo aí de 2000, que também coincidiu aqui no Dow Jones indexado com o topo de 2007, anterior ao subprime. Essa aqui é toda a alta que aconteceu depois do subprime, aqui o mercado rompendo essa reta. Ele está longe de corrigir Fibonacci, que estaria cá embaixo, né? Hoje, para o mercado corrigir Fibonacci, a partir do ponto que ele chegou, ele teria que cair aproximadamente 33%, 34%. Ele corrigiria, quer dizer, e o que o mercado está mostrando aqui é o seguinte, que de duas uma, ou ele está muito forte por alguma razão, e nem corrigiu o Fibonacci, já partiu para uma outra movimento de alta, ou isso tudo aqui está meio que manipulado com chapa branca, e o mercado está numa bolha, como por exemplo o próprio Donald Trump falou já várias vezes. Eu já vi ele falando 2 vezes, inclusive no último debate ele falou para Hillary que o mercado, eles tinham baixado de propósito a taxa de juros por muito mais tempo do que deveriam. Apesar da crítica a Janet Yellen, disse que aquela senhora lá, que ela só faz política. Isso ele falou textualmente, quem quiser confira lá no último debate. Fala também que tem uma bolha. Quer dizer, então, é de duas uma. Ou nós estamos vendo uma explosão no mercado que eu não consegui prever absolutamente, ou nós estamos vendo uma situação que está ainda mais distorcida e que deve ter consequências drásticas quando passar a ser corrigida. Então o mercado, logicamente, também, eu não comentei, mas nós tivemos o aumento da taxa de juros ontem nos Estados Unidos, né, com mais 0,25%. Isso também foi um dos motivos dessa pequena reversão aqui no Dow Jones, né, que hoje não está se confirmando, mas também não está anulando, né. Então um pouco indefinido aí para curto prazo o Dow Jones, mas a gente continua com a ideia de baixa no médio e longo prazo. Esse aqui é o S&P agora,
Essa é a queda de ontem, essa é a tentativa de alta hoje, mas bastante volatilidade, né, a gente está vendo. Eu acho que isso pode coincidir com algum direcionamento do mercado, ou para cima ou para baixo. Eu estou achando, ainda acho que é para baixo, mas temos que esperar essa semana para ver. Muito bem. Eu quero mostrar alguns indicadores mundiais para vocês, especificamente Hong Kong, minha gente. Hong Kong é o cara que mostra a China, que não é, no meu entender, né? Hong Kong é o cara que mostra a China que não é controlada, mas é China. Então, essa é a situação, né? Nós já rompemos essa reta de suporte de longo prazo. Depois disso, nós tivemos mais essa reta de médio prazo, e o mercado está aparentemente, claramente entrando numa tendência de baixa, né? Rompendo esse nível de suporte aqui, com gap, fechando aí próximo das mínimas do dia. Isso me deixou bastante impressionado hoje. Outra coisa que me deixa impressionado é o que está acontecendo com o ouro. O ouro tem uma queda significativa, teve uma queda significativa. Ouro caindo, minha gente, é uma das principais commodities mundiais caindo. Muita gente acha que o ouro deve subir em épocas de crise, mas não se pode esquecer que o ouro, antes de ser reserva monetária, o ouro é uma commodity. Para você ter ideia, todo contato eletrônico usa ouro. Então, toda a produção de eletrônicos do mundo consome ouro. Existe um consumo enorme de ouro mundial, mensal, anual, que eu não sei exatamente qual é, mas é muito grande. Ele é uma commodity antes de tudo. E quando o ouro cai, ele não está sinalizando expansão econômica. Pelo contrário, ele está sinalizando retração econômica. Então, nós temos aí o que a gente poderia chamar de uma divergência entre os preços da Bolsa Americana e o preço das principais commodities. As principais commodities não estão endossando e eu mostrei apenas uma, mas vou mostrar outras, mas elas não estão endossando a alta que está acontecendo no mercado americano, e por isso eu fico bastante desconfiado dessa alta no mercado americano, né? Outro ativo que nós podíamos ver é o próprio petróleo. O petróleo está assim, e esse é o contrato futuro de petróleo negociado em Nova York. Nós fizemos essa acumulação, o mercado escapuliu dessa acumulação para cima, mas não teve continuidade, teve uma belíssima reversão aqui, com direito a um dia-chave de reversão, um shooting star, e aparentemente está entrando de novo para dentro desse nível. Mas de qualquer maneira, os preços vêm caindo, a Bolsa Americana vem subindo e o preço do petróleo vem caindo. Isso não é indicativo de expansão econômica, pelo contrário, é indicativo de contração de preços, né? Outra coisa que eu queria mostrar também a vocês é indicadores mundiais. ECComp, não é ECComp, é o SDX. É o dólar contra uma cesta de moedas. Esse é o dólar index, é o índice de dólar. E ele claramente está subindo. Isso vai de encontro com capitais voltando para os Estados Unidos. Capitais voltando para os Estados Unidos vai de encontro a aumento de taxa de juros, que vai de encontro a baixa na bolsa. Então, eu quero crer que esse aqui também é um outro indicador de divergência entre o que está acontecendo na Bolsa Americana e o que está acontecendo aí, né? Então é isso. Vamos a algumas perguntas, Júnior? Ok, Gerdau corrigiu o Fibonacci nessa queda de 2008 até o início desse ano. Teve uma alta bastante significativa, mas
vejam, isso é muito importante, né? Por isso que eu acho que gosto muito do recurso do Terminal Enfoque, que a gente, com um clique, a gente vê o gráfico todo e tem condições de ver a floresta de longe. Então, muito importante a gente ter noção que em Gerdau, este topo é um ponto nessa reta. Esse topo que aconteceu agora é um ponto nessa reta. E se é um ponto nessa reta, essa tendência de baixa está mantida. Está intacta. E uma tendência de baixa acaba quando termina. Portanto, Gerdau está numa tendência de baixa de longo prazo, nós não temos motivo nenhum para achar que isso vai mudar. No longo prazo, nós estamos baixistas em Gerdau. No curto prazo, a gente vai então ver o que aconteceu aqui com esse processo. Parece que essa tendência de alta iniciada aqui no início de 2016 foi rompida. Isso nos dá direito de traçar a Fibonacci e entender que o objetivo é aqui, por acaso, que é onde por acaso coincide milimetricamente com esse fundo de setembro e que está a 8,22. Então, apesar da reação hoje, eu acredito que os preços possam até fazer algum tipo de acumulação aqui, mas o objetivo é pelo menos uma queda em Gerdau de aproximadamente 27%, ou 29%, 30%, com os preços caindo aí para os 8,20. É isso aí. Júnior? Ferbasa, Fausto. Que é? FESA4. Ferbasa. Tivemos uma alta significativa hoje, deve provavelmente ter algum fato relevante, mas os preços romperam essa reta aqui de longo prazo, andaram de lado e já estão nessa tendência lateral há 6 anos. E agora, é difícil a gente falar alguma coisa, né? A exceção de que com quer dizer, esse gap de alta e aí essa bandeira de alta, é bem possível que os preços vão testar o seu último topo aqui a 8,80. Mas não creio que tenha algum trade. Quem já está dentro tem que ir administrando stops aí. Nós aqui administramos stops das posições que a gente faz para position, para longo prazo, e que a gente garimpa no gráfico diário. A gente então usa o gráfico de 15 minutos para ficar administrando os stops, né? Basicamente a gente costuma colocar o stop no segundo evento técnico no gráfico intraday de 15 minutos. Então, no mínimo, nós estaremos com o stop aqui, mas provavelmente já estaremos com o stop abaixo desse fundo a 7,60, ou seja, 7,58 provavelmente, porque nós temos esse evento técnico, que é essa acumulação aqui, que deixou esse fundo claro a 7,80, e esse outro aqui a 7,60. Então, acho que já daria para colocar o stop a 7,58. Isso aí. Júnior. Tem Risco Brasil. Última pergunta. Risco Brasil. Risco BR. Aqui. Nós seguramos nessa tendência de alta de longo prazo. O nosso objetivo, que projeta essa grande acumulação aqui, está aqui marcado no nosso gráfico a 660 pontos aproximadamente, um pouco acima desses. Mas nós sabemos que o mercado tem resistência aí nos 800 pontos e nos 741, esses dois topos aqui, 2008 e 2004. Aliás, será que tem jogo esse negócio aqui? Acho que tem, né? Esses três topos são unidos com uma linha, né? Bem, então, tendência de alta no longo prazo.
e o mercado segurou nesse nível aqui. No curto prazo não temos aí nenhuma indicação, eu acho. Ele está respeitou por uma, duas, três vezes, aqui fez uma espécie de um bear trap, aparentemente fez uma reversão hoje, né? Deixou um candle de indefinição, tem um pequeno clímax de baixa, candle de indefinição, candle de reversão, acho que é chance de ele testar novamente aí, esse topo aí é 365, alta aí, portanto, no curto prazo. Vou mostrar a vocês, nós estamos logicamente baixistas, e estamos com 1, 2, 3 vezes 5, 15 recomendações de venda. Vou rapidamente mostrar as recomendações de venda que nós temos, mostrando aqui no gráfico diário, então vou transformar todos esses em gráficos diários. AC, Banco ABC Brasil, entendemos que isso é um triângulo descendente, o objetivo é 11,20. BMF Bovespa, entendemos que isso é uma formação de cabeça e ombros, a projeção é 12. Nós vendemos quando o mercado escapou dessa acumulação aqui, e é isso aí. O Banco Bradesco fez um bull trap, rompeu o topo histórico e desrompeu. Quando ele fez essa bandeira, essa pequena bandeira aqui, vendemos, ele ele demorou mais nessa bandeira, mas continuamos vendidos, já estamos há mais de um mês quase vendidos aí. Estamos vendidos em Bradespar também, porque ele rompeu uma resistência importante, que é essa aqui, que eu mostro aqui no gráfico, e daí adentrou de novo, fez uma formação de reversão, adentrou, quando confirmou essa formação de reversão, a gente vendeu, e estamos aí. Parece que hoje ele está fazendo um tipo de reversão, mas eu vou botar esse aqui especificamente no 15 minutos para mostrar a vocês a nossa administração de posições. Nosso stop inicial estava aqui, acima desse topo, depois já foi baixado para cá, e agora, como ele já andou bastante, a gente pôs o stop próximo aqui, foi em cima desse topo aqui. Então, qualquer coisa, se Bradespar subir, a gente sai em casa sem prejuízo. Estamos recomendados em CEMIG também, o objetivo é 6,50, ele está respeitando essa reta, nós já estamos no 1, 2, 3, 4, 5, não, stop número 7 aqui, já temos... E já estamos com esse lucro aqui, porque vendemos aqui, o stop já está aqui, né? À medida que vai caindo, a gente vai continuando a administrar o stop. Recomendamos venda de CETIP ontem, porque entendemos que isso aqui era uma bandeira de baixa, que aconteceu depois do mercado romper essa reta de suporte aqui. O objetivo de CETIP é 40,50. Estamos recomendados em COSAN, entendemos que isso aqui era uma bandeira de baixa e que os preços devem atingir o objetivo de 31. Hoje o mercado não confirmou a reversão, que aliás não tinha, ontem fechou nas mínimas do dia, hoje não confirmou, vamos ver se amanhã confirma. Se não, também já baixamos o stop para apenas metade do risco original. Recomendamos a venda também de Cyrela, o objetivo de Cyrela, porque entendemos que isso aqui era uma formação de topo, e vendemos quando o mercado voltou e fez uma reversão no suporte dessa formação de topo. O objetivo de Cyrela é 7,70. Estamos vendidos em direcional, porque fez uma acumulação com cara de retângulo depois de um topo duplo. O objetivo é 3,20. Estamos vendidos também em Embraer, que fez um pullback para esse nível antigo nível de suporte, que passou a oferecer resistência, e aqui foi feito o pullback. Depois disso ele fez uma bandeira de baixa, aí que nós vendemos. O objetivo é 14 reais, aqui está 14,06, mas é um erro, deve ser 14, né? E estamos aí também recomendados em Energias BR, porque entendemos que isso aqui é uma formação de topo e o objetivo é 11,60. Estamos vendidos também em Iguatemi, vendemos ontem, porque entendemos que isso aqui é um retângulo de baixa que vai dar continuidade a essa baixa, objetivo 22,80. Estamos vendidos em Itaúsa, porque o mercado chegou no topo histórico, rompeu o topo histórico e desrompeu, e quando ele ia desromper, nós vendemos, porque ele estava aqui para adentrar de novo o antigo topo histórico, fez uma bandeira de baixa, nós vendemos nessa bandeira de baixa, está próximo do nosso objetivo, que é 7,75. Recomendamos a venda de múltiplos ontem, entendemos isso aqui como sendo uma flâmula, um triângulo simétrico, o objetivo é 24. E finalmente estamos vendidos em Usiminas, não está indo muito bem,
vendemos há 4 dias atrás. Hoje não foi assim aquele candle dos sonhos de quem está vendido, mas de qualquer maneira vendemos porque vimos o mercado romper essa reta de suporte de 3 pontos e o nosso objetivo é 2,70. É isso aí, minha gente. Muito obrigado por assistirem a nossa transmissão, o nosso vídeo, e espero vê-los aqui de novo no ano que vem, dia 5 de janeiro. Mas como eu disse, entre hoje e o ano que vem, qualquer coisa que aconteça, eu subo um vídeo no YouTube. Boa noite, boas férias, boas festas e obrigado pelo seu prestígio.